ciência, literatura e, claro, muita história. Na Rede Escola dessa semana, vamos acompanhar a visita de uma escritora da Academia Brasileira de Letras a uma escola de jovens e adultos. É um encontro muito feliz, né? E que me enriquece. E tem novidade também na nossa revista, a coluna Observatório do professor Valmir Cardoso, o novo espaço dedicado à ciência e à tecnologia no nosso programa. Vocês já imaginaram poder alterar a estrutura cerebral dos seus melhores amigos? No quadro Acervo, a história de Edgar Roquette Pinto, o pai do rádio no Brasil e um dos pioneiros da educação à distância em nosso país. O rádio é a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pode ir à escola. Edgar Roquette Pinto. E no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma exposição conta a história do naturalista britânico Charles Darwin. Ele é um gênio. O modo que a gente enxerga, o modo que ele enxergava, o que ele descobriu, isso é sensacional. E a gente começa o programa de hoje falando de popularização da literatura. Eliane, você já imaginou um dia receber um escritor na escola que você estuda? Nossa, Ernesto, essa deve ser uma experiência realmente marcante, mas, infelizmente, eu não pude viver isso na escola. Eu também não, mas alguns estudantes do ensino de jovens e adultos aqui do município do Rio tiveram a honra de receber uma escritora da Academia Brasileira de Letras. Vamos saber mais na reportagem de Emi Lobo. O programa Ciranda com Autores da Secretaria Municipal de Educação leva imortais da Academia Brasileira de Letras para uma roda de conversa sobre literatura com estudantes da Prefeitura do Rio. Quinta ocupante da cadeira 30 e a primeira mulher a presidir a ABL nos anos de 1996 e 1997, a escritora Nélida Pinhon foi ao Centro Municipal de Referência da Educação de Jovens e Adultos, o CREJA, que fica na região central da cidade do Rio de Janeiro. É uma honra ter no nosso centro de referência um nome tão forte como Nélida Pinhon, né, numa conversa tão próxima dos nossos estudantes. Aproximar esse autor é aproximar aquela literatura que ele vê na sala de leitura, é aproximar o contato literário com os professores e ver de perto e perguntar e compreender. E essa troca é fundamental para o estudante, sobretudo para o estudante da EJA. Foi muito emocionante, porque foi a primeira vez na minha vida. Estou saindo daqui hoje, olha, muito feliz. Eu dei coisas para ele, mas eles me deram, ou fazendo perguntas, ou olhando para mim, ou olhando como quem diz, gosto de você, Nélida, ou dizendo, acredito no que você está dizendo, ou você acrescentou algo que me faltava. Portanto, é um encontro muito feliz, né? E que me enriquece. Cada vez mais entendo que essa fusão de sensibilidades engrandece a todos nós. A escritora Nélida Pinhon falou para os estudantes do CREJA sobre a obra e a vida do autor Monteiro Lobato. Ele é o escritor escolhido para o concurso de redação da ABL, que vai premiar os melhores textos em novembro. Monteiro Lobato, mais do que ter inventado, de certo modo, um gênero infantil, ele deu um repositório, ele deu uma plataforma para os meninos, as meninas, crianças entenderem o que é a arte da narrativa, o que é contar uma história sabendo que aquela história vai afetar a sua vida para sempre. Essa vinda, né, da autora hoje aqui nos traz estímulo. E isso ajuda mais a gente a ter assim, uma vontade de ser uma escritora. Quem sabe com o apoio, né, como aconteceu, eu não acabe escrevendo logo uns 3, 5 livros e possa ser o próximo, né, da Academia de Letras. Eu assumi um compromisso ético também com a literatura. A literatura, para mim, não foi só um exercício, uma apropriação da estética, porque a estética é fundamental para garantir a legitimidade da arte, mas também é um exercício, como eu disse, para participar da vida pública do Brasil, da vida secreta do Brasil. Porque se você se tranca na sua concha privada, você corre o risco de desconhecer quais são as valias da vida, as benesses, a tragédia.
enfim, as tristezas e as glórias da vida. É fundamental entrar em contato com o teu próximo. E eu faço isso desde sempre com enorme gosto. E hoje tem novidade aqui na Rede Escola. A partir de agora, vamos resgatar a história dos programas que a TV Escola exibiu desde a sua criação, em 1996. No quadro Acervo, vamos mostrar trechos de programas e depoimentos que ajudam a contar a história da educação, da literatura e também de quem produz conhecimento. Vamos mostrar pessoas que fizeram e fazem parte da história da nossa TV. Nesta edição, vamos lembrar a trajetória de Edgar Roquette Pinto, considerado o pai do rádio no Brasil. O rádio é a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pode ir à escola. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças, o consolador dos enfermos e o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Edgar Roquette Pinto, médico, antropólogo e educador. Nascido no Rio de Janeiro em 1884. Na exposição de 22, ele, que foi aqui na Praça 15, ele ficou aturdido com os alto-falantes rofenhos e achou que, porque colocaram o transmissor no alto do Corcovado, se não me engano, ele achou aquela transmissão uma coisa incrível, polvorosa e tal. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição. Ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade sem maiores consequências. E aí eles desmontaram o transmissor e disse assim, o Brasil vai ficar sem rádio. Mas ele então foi à Academia de Ciências, né, com Henrique Morizzi, que era o presidente, e o convenceu politicamente a que trouxesse o rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Nesse momento, ele percebeu que era uma ferramenta para justamente o ensino, para a educação, para a divulgação da educação, para atingir, enfim, a população, né? Inclusive aquela mais pobre. Uma enorme esperança na tecnologia como um meio alavancador de civilização, por meio de incrementos que pode dar à educação presencial, por meio da utilização dessas técnicas, né? O dia 17 de setembro marcou o aniversário de 165 anos do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Fundado em 1854 por Dom Pedro II, o então chamado Imperial Instituto de Meninos Cegos surgiu inspirado no Instituto de Meninos Cegos de Paris. Hoje, 2019, o IBC é uma referência nacional para questões relativas à deficiência visual. Nessa data, nós comemoramos 165 anos de fundação do Instituto Benjamin Constant, uma instituição voltada para a escolarização, desenvolvimento da pessoa com deficiência visual. Foi a primeira instituição para deficientes visuais da América Latina. Então, essa instituição, ligada diretamente ao Ministério da Educação, é uma instituição de singular importância dentro do cenário de inclusão da pessoa com deficiência visual. A comemoração reuniu alunos, funcionários, professores, autoridades públicas e familiares dos estudantes para homenagens, mostrando a importância do IBC para a vida de pessoas com deficiência visual. É muito gratificante porque a gente vê o desenvolvimento da criança quando entra aqui. E por a gente estar aqui há já um tempo, a gente vai vendo, acompanhando passo a passo, ano a ano, como essa criança vai se desenvolvendo, como ela vai adquirindo autonomia, como o nosso trabalho vem, de fato, sendo significativo na vida desse aluno, né? O IBC ele me proporcionou essa inclusão na sociedade, o IBC me apresentou o Braille, me mostrou que, diferente de alguns
alunos que tiveram que passar por isso, aqui a gente não precisa ficar dentro de uma sala de recursos. A gente pode ir para a sala, a gente pode aprender as matérias que todo mundo aprende. Por isso, o IBC é muito importante. Uma exposição no Rio de Janeiro celebra os 210 anos de nascimento do naturalista britânico Charles Darwin. Aliás, 2019 também marca os 160 anos da publicação do livro A Origem das Espécies de Darwin, com as suas concepções sobre a origem, a transformação e a perpetuação das espécies ao longo do tempo. Uma publicação que causou um grande impacto na humanidade. Pois é, a mostra Darwin, Origens e Evolução mescla arte e ciência para contar passagens importantes da vida e da carreira do naturalista que esteve no Brasil durante uma expedição que entrou para a história. Veja só. O Museu do Meio Ambiente, em pleno Jardim Botânico, abriga a exposição. Durante a exposição, a gente acaba conhecendo algumas curiosidades em relação a Charles Darwin. Uma delas é que, na juventude, ele adorava caçar raposas. E isso, de alguma maneira, contribuiu para despertar a sua observação. A partir da caça à raposa, ele começava a perceber que, enquanto alguns cães eram pequenininhos, né, que ficavam no colo, como o pincher, ele também tinha cães que tinham faro muito aguçado, muita disposição física, como o Beagle, que era esse cachorro que era usado na caça à raposa, né, na perseguição. Então, isso começou a instigá-lo a se questionar como é que essas diferenças, de onde vêm essas diferenças entre as espécies de cães. A viagem a bordo do navio Beagle começou em 1831 e durou 5 anos, mapeando a costa da América do Sul. O Beagle vem para o Brasil, ele chega no Rio de Janeiro e aí o Beagle tem que voltar para o Nordeste. Mas o Darwin fica morando aqui 3 meses e morando no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Darwin esteve no mesmo Jardim Botânico que hoje recebe a exposição. Darwin esperava conhecer espécies brasileiras, mas o Jardim Botânico pretendia adaptar para o Brasil, né, para o clima brasileiro, espécies das Índias, que eram especiarias. Então tinha chá, tinha canela, cravo, né? E nada disso é brasileiro. Charles Darwin sempre quis entender os efeitos da domesticação nos animais. E a mostra trouxe um pouco dessa questão através de um vídeo de um ritual na Galícia, onde homens tentam dominar cavalos selvagens simplesmente para cortar parte da sua crina. É um vídeo que choca, mas é justamente para trazer essa reflexão. Quando a gente pensa como que é o nível que nós chegamos de domesticação, é curioso pensar como que foi no passado, né? E essa era a grande questão, como era o passado aqui no planeta Terra. Foi durante a expedição que o biólogo encontrou as principais pistas. Fósseis de animais já extintos, diferentes espécies de plantas, aves e mamíferos. Aqui representados por itens dos acervos do Museu Nacional e do Museu de Ciências da Terra. Darwin propõe uma solução para essa questão, né? De onde é que vem a diversidade da vida que nós conhecemos. E a gente tende a imaginar, né, que, a exemplo da águia aqui atrás da gente, que o predador de topo de cadeia alimentar, ele é o mais desenvolvido, o mais complexo, né? Mas o predador depende da presa também. Então é isso que Darwin conclui, que o ambiente vai criar desafios e aí aqueles mais aptos a encarar esse desafio que vão prosperar. Na mostra, arte e ciência estão em sintonia. Seja na pintura em natureza morta, de Estevão Silva, nos lembrando que tudo é passageiro, seja na videoarte de Gisela Mota e Leandro Silva, 2 artistas contemporâneos que ilustram a relação do tempo entre gerações. Tudo para nos aproximar do naturalista e de nós mesmos. Ele é um gênio. Praticamente, ele mostra tudo que a gente vê atualmente. Tipo, as coisas que muitos não sabiam, ele mostrou e isso abriu a mente demais. Tipo, o modo que a gente enxerga, o modo que ele enxergava, o que ele descobriu, isso é sensacional. Olá, pessoal! Vocês já imaginaram poder alterar a estrutura cerebral dos seus melhores amigos?
Pois isso foi o que noticiou o artigo publicado recentemente na revista The Journal of Neuroscience. Nesse caso, os melhores amigos são alguns dos nossos fiéis companheiros peludos, os cachorros. Vocês viram há pouco o Gil explicando para a Eliane que Charles Darwin observava a notável variabilidade nos tipos de cães. Enquanto alguns eram frágeis e dóceis, servindo para a companhia, outros apresentavam faro apurado para as caçadas. Os seres humanos vêm alterando as características desses animais desde 100 mil anos atrás. Características físicas e comportamentais dependem de sucessões de cruzamentos e influência do ambiente. Pesquisadores das universidades de Harvard e Michigan, dentre outras, avaliaram áreas cerebrais entre as mais diversas raças de cães, o que gerou mapas de 6 redes cerebrais diferentes. As variações comportamentais dos animais foram correlacionadas com as variações anatômicas para cada uma dessas redes. O estudo vai auxiliar a entender a relação entre o processo evolutivo da estrutura cerebral e do decorrente comportamento dos nossos fiéis amigos. Os cães representam um caso bastante conhecido de seleção artificial, que começou com os lobos e seguramente não terminou nos Chihuahua Mini Zero. Charles Darwin, com certeza, adoraria saber desse estudo. Até o próximo Observatório. O Encontro Internacional Educação 360 chegou à Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, para sua 6ª e maior edição. Durante 2 dias, especialistas internacionais, gestores, professores e profissionais que trabalham educação em diferentes plataformas se juntaram para trocar experiências e debater o futuro da educação. O secretário de Educação Básica, Jânio Carlos Endo Macedo, abriu o evento apresentando as estratégias do Compromisso Nacional pela Educação Básica, que foi realizado pelo Ministério da Educação em parceria com o CONSED e a Undime. A educação ela tem que ser tratada como uma política de Estado, de tal sorte que ela permaneça viva, independentemente de quem aqui esteja. E o legal é que a gente desenvolveu nesse ciclo educacional os pilares que envolvem educação infantil, ensino fundamental dos anos iniciais, ensino fundamental dos anos finais, o ensino médio, educação de jovens e adultos e a formação de professores, tanto inicial quanto continuada. E ainda a formação de gestores. Então, com esse trabalho, a nossa intenção foi abarcar todos os componentes educacionais, de tal sorte que nós pudéssemos trabalhar ao longo do tempo para estruturar uma educação que realmente pudesse fazer sentido e trazer uma melhor educação para os nossos alunos. Dados alarmantes da Organização Mundial da Saúde revelam que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo e que quase 800 mil fazem isso por ano. Essa é a 2ª maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos, ficando atrás somente dos acidentes de carro. Outros milhões de jovens não chegam às vias de fato, porém se mutilam de diversas formas e por vários motivos. A Maria Luísa passou por isso. Alguns problemas fizeram com que a depressão tomasse conta dela e o suporte foi fundamental para superar. Foi uma coisa muito difícil, foi um processo de depressão que foi muito duro assim para mim. E é uma realidade que, infelizmente, ela bate na porta de muitos jovens. Eu acho muito bacana isso de ter um espaço onde o aluno seja bem recebido e tenha todo esse apoio. De acordo com a OMS, esse apoio, carinho e atenção são fundamentais no trabalho de prevenção. Nos últimos 5 anos, aumentou o número de países que possuem alguma estratégia para evitar o suicídio e as automutilações. No Brasil, em média, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Esse é um assunto de preocupação permanente. Por esse motivo, em 2015 foi criada uma campanha nacional de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. Durante o mês de setembro, os trabalhos se intensificam, com ações como a que aconteceu nessa escola, no Gama, no Distrito Federal, que inaugurou o Espaço Vida, um ambiente propício para escutar os alunos e funcionários. De alguma forma, nós tínhamos que olhar
para esse problema e buscar alternativas de poder abarcar e abraçar esses nossos estudantes e funcionários. Então, nós fizemos a contratação de uma educadora social voluntária, que é assistente social, e fizemos parceria também com alguns psicólogos aqui da nossa comunidade para fazer esse atendimento para os nossos estudantes. No evento de inauguração, os alunos e funcionários ouviram palestras, se apresentaram e debateram sobre o assunto, para que ele deixe de ser um tabu e o tema prevenção passe a percorrer as salas e as rodas de conversa dos adolescentes. Fundamental que a gente tenha um espaço de escuta, de acolhimento, de atenção e de cuidado. A gente não tem que ver como um espaço de cuidado para um adoecimento, não, é de promoção de saúde. Eu percebi que às vezes um desabafo, um abraço, ou simplesmente eu tô aqui, foi o que mais me ajudou. Em todo o Brasil, quem precisa também pode contar com apoio emocional e de prevenção ao suicídio do CVV. O Centro de Valorização à Vida funciona 24 horas por dia de forma gratuita e sigilosa, por e-mail ou chat no cvv.org.br ou pelo telefone 188. O trabalho é voluntário e quem quiser ajudar também pode entrar em contato. No Instituto Nacional do Cinema Educativo, o INSE, Roquete Pinto produz em torno de 300 documentários em curta-metragem. Os filmes abordam assuntos relacionados à saúde, à história do Brasil e a temas específicos das ciências naturais. Ele fez no esforço de complementar aulas de ciência, por exemplo, com material cinematográfico, com exemplos, com aquilo que era possível, né? Uma aula de geografia, por exemplo, sobre rios, são coisas desse tipo. Curioso é que da necessidade de um acervo, porque não bastava ter a tecnologia, não bastava ter a tecnologia de exibição, tinha que ter conteúdo. Nesse processo ele descobre um personagem que hoje é um dos fundadores do cinema brasileiro, que é Humberto Mauro. E o Roquete Pinto percebeu o talento e contratou Humberto Mauro para fazer documentários que pudessem ser exibidos, acervos educativos, filmes educativos sobre ciência, enfim, língua, português, enfim, aquilo que era possível fazer naquele tempo. A ideia de educação à distância, ela, no Brasil, pode-se dizer que ela surge com o Roquete Pinto, e é justo. Por quê? Porque ele enxergou na tecnologia do rádio, principalmente na tecnologia do rádio, a possibilidade de você educar com programas, né, radiofônicos, populações distantes. E assim a gente chega ao final da edição de hoje da Rede Escola, que contou com as estreias da coluna Observatório e do quadro Acervo, resgatando a trajetória de Edgar Roquete Pinto. Para ver ou rever nosso programa, se ligue no site tvescola.org.br e também nos horários em que a Rede Escola é exibida. Sexta-feira, às 7 horas da noite, aos sábados, às 4 da tarde, aos domingos, ao meio-dia e às segundas-feiras, ao 12h30. E quem vive no Rio, no Grande Rio ou em Niterói, tem Rede Escola toda terça-feira, às 8 da noite, na Multirio, canal 26 da NET. Um beijo. Tchau, gente. Até a próxima.